Salve rapaziada, boa noite a todos. Vídeo do R-City no ar e um pré-jogo bem em cima da hora, hein? A partida começa daqui a pouquinho lá em São Januário, 9h30 da noite. Vasco contra São Paulo. Que horário ruim, hein? Jogo de sábado, 9h30 da noite é castigo, hein? Pra quem gosta de dar um rolê no sábado e também gosta de futebol. Fica aquela escolha, né? E aí, vai ver o jogo, vai pro rolê, o que vai fazer, né? Trairagem da CBF aí com torcida de Vasco e de São Paulo. Antes de mais nada, pedir para vocês que são novos no canal, primeiro desejar boas-vindas e depois pedir para se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? E fortalecerem o nosso canal. O Tricolor Paulista joga hoje pela 11ª rodada, o Vasco vivendo uma crise gigantesca, para variar, né? Nos últimos anos, infelizmente para a torcida do Cruz Maltina é rotina viver em crise, viver beirando o rebaixamento. E o São Paulo, que vinha de uma grande sequência sem derrotas, perdeu no meio da semana contra o Cuiabá. Então o Zubeldia conheceu sua primeira derrota pelo São Paulo no meio da semana e o Vasco perdeu o treinador no meio de semana após mais uma derrota. O Vasco não vence há 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. Lembrando que uma dessas derrotas foi um 6-1 para o Flamengo, maior rival. Uma derrota que tem um peso nível 1000, né? Multiplica por 1000 uma derrota desse tamanho, dessa proporção. E o São Paulo perdeu em casa para o Cuiabá, mas nem se compara, né? A situação do São Paulo com a situação do Vasco. O Vasco é o 17º no Brasileirão, tem 7 pontos. Se vencer, tem grandes chances de sair do Z4. Tem que ter muito resultado aí das equipes de cima ali pro Vasco não sair da zona de rebaixamento. Tem que ter muita combinação de resultado e eu acho que não vai acontecer isso. O São Paulo é o 8º com 15 pontos conquistados. São Paulo, que até algumas rodadas atrás estava brigando ali entre as primeiras colocações, agora caiu aí de maneira significativa na tabela, mas ainda está perto do G6. A briga é bem próxima ali da Libertadores do ano que vem. O Vasco que demitiu o Álvaro Pacheco, 4 jogos apenas. O treinador português acabou não resistindo e o Vasco busca um novo profissional. Por enquanto, Rafael Paiva será o comandante da partida de daqui a pouco. O São Paulo não vence há 3 jogos, né? Vem uma derrota, já muda a forma, né, de falar, porque o São Paulo não perdia 12, 13 jogos. Era o que falavam. Perdeu contra o Cuiabá, agora já não vence há 3 partidas, porque tinha 2 empates, tem 2 empates nesse período e a derrota contra o Cuiabá. Então, óbvio, não é uma crise, não é nada para se preocupar assim de maneira tão intensa, mas já o discurso já mudou, né? Antes era o Zubeldia invicto, o Zubeldia que vivia a grande fase, agora é o Zubeldia que não vence há 3 partidas. Pelo lado do São Paulo tem um desfalque bem importante para a partida de hoje, que é o Alisson. O volante do São Paulo foi suspenso. Um cara que agrega demais, ele tem muita vontade dentro de campo. E nessa posição aí, na volância tricolor, faz muita diferença a presença do Alisson. Então é uma ausência que sem dúvida será muito sentida. E o retrospecto recente aí desse confronto entre Vasco e São Paulo é bem favorável ao São Paulo. Nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias do São Paulo e 2 empates. Então o Vasco não sabe o que é vencer do São Paulo desde 2020, já fazem 4 anos. E ano passado, a última partida entre as equipes foi em outubro, né, fim do ano passado, e elas ficaram no 0-0 em São Januário, palco da partida de daqui a pouco. O provável Vasco para hoje é com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton. Hugo Moura, Sforza, JP, David, Adson e Verrete. E o provável tricolor com Jandrei, Igor, Vinícius, Arboleda, Alan Frank e Wellington. Luiz Gustavo e Galopo, Lucas, Luciano, Rodrigo Nestor e Caleri completam o time do São Paulo. Provável escalação, né? Tendo em vista que ainda não foi
informadas as escalações oficiais para a partida de hoje. O Rafael tá na seleção, né? Obviamente, por isso da titularidade do Jandrei. E a probabilidade é que Galopo substitua o suspenso Alisson. Então essas são as informações preliminares. Um jogo, mesmo jogando em São Januário, o Vasco recentemente não vem usando seu estádio aí como um grande diferencial, não vem sendo uma grande vantagem o Vasco jogar em São Januário, não pressiona o adversário o estádio de São Januário. O Vasco vem mostrando ser uma equipe muito frágil, tanto em casa quanto fora de casa. Então, para mim, o São Paulo é favorito para o confronto de hoje, tem tudo para reencontrar o caminho das vitórias. O Vasco vem mostrando fragilidades rodada após rodada. A última rodada do Brasileirão, a derrota, se eu não me engano, do Vasco foi contra o Juventude. Vou até pesquisar aqui. Vamos lá. Exatamente, perdeu pro Juventude lá na casa do Juventude, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude levou a melhor. Mas mesmo com a derrota do São Paulo contra o Cuiabá, mesmo nesse momento instável aí, com 3 empates, lembrando que é um empate num clássico contra o Corinthians e um contra o Internacional, um adversário que sem dúvidas vai brigar na parte de cima da tabela. E essa derrota aí contra o Cuiabá, um acidente de percurso que eu acredito que faça parte toda a equipe do Campeonato Brasileiro, acaba tendo esses deslizes inesperados. Sendo assim, acredito aí na vitória do São Paulo. 3 pontos que, sem sombra de dúvida, vai fazer diferença para o São Paulo. O São Paulo tem tudo para voltar ao G6 nessa rodada. Dormir no G6 em caso de vitória do São Paulo é uma certeza, né? Porque vai chegar ali a 18 pontos e alcança a 6ª colocação. Depois, no decorrer do domingo, pode sair, mas eu acho que o São Paulo é grande favorito para o confronto. Qual que é a sua opinião? Quero saber, tá? Comente aqui, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Se você acha que o Vasco em crise vai voltar a vencer com um treinador interino, com o Payet lesionado, né, um dos principais jogadores, ou se o São Paulo vai retomar aí a boa fase que vivia com o Zubeldia anteriormente e vai botar aí o time novamente nos trilhos. Mais um vídeo no ar, um ótimo sábado para todos e até a próxima. Tamo junto!